Miguel, como você tá? Tudo bem por aí? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Hoje o nosso tricô vai ser longo, né? Longo, vai ter que tricotar uma manta toda aqui para nos ajudar a entender esse quebra-cabeça que vai se formando. Vamos lá, Miguel. Janela partidária fecha amanhã, né? Por isso a gente tem visto essas mudanças de partidos. Aliás, Sérgio Moro acabou de anunciar sua filiação à União Brasil, saiu agora essa cartinha. Realmente dando como certa essa filiação. E a gente tem ali João Dória também, com movimentações ali, vai deixar o governo do Estado, não vai. A gente tem essa série ali de ministros, 10 ministros do governo Bolsonaro sendo exonerados também para participar dessa eleição agora em outubro. Por onde a gente começa? O que você acha mais importante, Miguel? É coisa demais. Olha, o mais importante é não pela mudança na corrida presidencial, mas é a posição do João Dória. Tá difícil de acompanhar, virou novelinha hoje, porque hoje pela manhã, bom, ontem à tarde, o João Dória chamou o seu vice, Rodrigo Garcia, para comunicar que ele desistiria da candidatura à presidência e que permaneceria no governo do Estado, portanto não renunciaria, o que inviabilizaria, de certa forma, a candidatura de Rodrigo Garcia. Só para a gente entender, as pessoas que estão ocupando cargos no Executivo, governos do Estado, ministros, presidente da República, se forem concorrer a outros cargos, precisam renunciar até amanhã, sábado, dia 2 de abril. Né? Por isso, Eduardo Leite, como não concorrerá à reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, anunciou a sua renúncia no início da semana e estava prevista para hoje, às 16 horas, no Palácio dos Bandeirantes, uma entrevista coletiva do João Dória em que ele renunciaria e anunciaria que iria concorrer ao Planalto. Ontem à tarde, então, ele chamou Rodrigo Garcia e informou que estava desistindo da corrida presidencial e que iria permanecer no governo paulista. Ele sugeriu a Rodrigo Garcia que continuasse concorrendo ao governo do Estado e, obviamente, uma coisa é você concorrer ao governo do Estado como vice e outra coisa como governador, né? Todo o holofote, enfim, que você tem, toda a atenção. Isso teria, inclusive, desestimulado o Rodrigo Garcia a concorrer ao governo de São Paulo. Então, hoje, o Tucanato teria acordado sem candidato a governador e sem candidato a presidente. No decorrer da manhã, para a mesma Folha de São Paulo, que havia dado essa notícia hoje pela manhã, o Dória negou, diz que tudo isso é especulação. E agora, ao meio-dia, teria havido um encontro que selou a paz entre João Dória e Rodrigo Garcia. Então, na verdade, a gente vai ter que acompanhar durante o Bom para Todos o desenrolar disso, porque há três opções. Né? A princípio, agora se diz que João Dória não renunciaria, aliás, renunciaria, mas não concorreria ao Planalto. Né? Ou seja, abriria espaço para Rodrigo Garcia assumir a cadeira no Palácio dos Bandeirantes, concorrer como governador pelo PSDB, manter o apoio do Datena, que ameaçou hoje de manhã sair da chapa, né, como candidato ao Senado, mas não disputaria a presidência. Então, até às 4 da tarde, a coletiva está marcada. Agora, a gente não sabe se é para o Dória anunciar a renúncia, a candidatura ou nada disso. Né? Então, E daí, nesse caso, se ele deixa aberto a vaga para a presidência, muito provavelmente Eduardo Leite que ocuparia essa vaga. Com absoluta certeza. É curioso, Thalita e os nossos espectadores e ouvintes, porque o Eduardo Leite e o Dória, eles usaram basicamente a mesma tática. Ambos se comprometeram em não concorrer à reeleição já há 3 anos atrás e promoveu seu vice ao governo do Estado. Esse acordo tanto o Leite fez aqui no Rio Grande do Sul, quanto o Dória fez em São Paulo. Mas eles também repetiram a tática, só que o Eduardo Leite se antecipou. Na semana passada, a gente conversou sobre isso. Né? O Leite ameaçou de sair do PSDB e ir para o PSD, e isso levou a uma comoção interna no PSDB, em especial do grupo do Aécio Neves, que é quem disputa a presidência, quem disputa o controle do PSDB hoje com o João Dória. E isso levou a uma movimentação que garantiria o Eduardo Leite que ele ainda teria chances de concorrer à presidência. Não, sem dizer como. Né? Isso levou, então, a Eduardo Leite fazer uma coletiva anunciando a permanência dele no PSDB e a renúncia ao governo do Estado, mantendo os acordos. Né?
O Dória, de certa forma, ele está usando a mesma tática, né, o estilo meio Jânio Quadros, de tentar uma renúncia para, enfim, voltar nos braços do tucanato, criar essa mesma comoção. Só que nesse caso ele faria o contrário do Eduardo Leite, ele romperia os acordos que ele assumiu com o seu vice Rodrigo Garcia e mesmo internamente dentro do partido. Então, no caso, a farsa do Dória se repete como tragédia para ele, né? Ele criou uma situação em que, inclusive, esse socorro possivelmente não venha, né? Só para a gente entender, desde janeiro de 2021, o Aécio, o Dória chamou um jantar em São Paulo, onde ele colocou como prato principal a cabeça do Aécio. Né? Ele já vinha turbinado pela Coronavac, tentando se posicionar como anti-Bolsonaro. É bom lembrar que o Lula não tinha recuperado os direitos políticos, né? E naquele momento, então, o Dória deixou claro para os seus correligionários no PSDB que ele queria a expulsão de Aécio Neves, até para limpar essa ideia da corrupção, dos problemas, para entrar como um candidato limpo na disputa, né? O Aécio soube, obviamente não foi expulso. O Aécio controla o PSDB nacionalmente desde 2014, desde antes disso, e eles estão nessa guerra aberta. A opção do Aécio, inclusive, é de que o PSDB não tenha candidato nenhum. Ele sempre apoiou a candidatura Leite, sabendo que ela não tem sucesso. Na verdade, atendendo às intenções da bancada parlamentar do PSDB no Congresso, que deseja mesmo apoiar Bolsonaro, né? Então, de certa forma, eles repetem um pouco a mesma lógica do PSD, né? Não ter candidato para apoiar ou para negociar com quem fica. E, de qualquer forma, Miguel, o PSDB se implode, né? Porque mesmo que Rodrigo Garcia seja o candidato ao governo do estado em São Paulo, ele tem poucas chances, como já mostraram as pesquisas que saíram, né? E daí, com Dória ou com Leite candidatos à presidência, também as chances são mínimas. Então, ele vai se implodindo. A gente tem duas situações, né? Primeiro, essa implosão do PSDB, como eu falei, vem desde 2016, na verdade. Naquele momento, o Fernando Henrique Cardoso e esse setor que é chamado de cabeças brancas do PSDB, aquele setor, eu me referi até na semana passada, é o grupo que está no poder em São Paulo desde 82. O PSDB é pós a Constituição de 88, mas é o mesmo grupo político, né? São os herdeiros do Franco Montoro, esse entorno, né? Mário Covas, etc. Né? Bom, então, esse grupo dos cabeças brancas, na época do impeachment, o Fernando Henrique chegou a aconselhar o Aécio, olha, não entra nessa, deixa que a Dilma vai perder pelo voto, nós vamos voltar ao poder pela democracia, não cai nessa do impeachment, não foi isso que aconteceu, né? E depois disso, o PSDB entrou já nessa guerra intestina do Aécio contra os cabeças brancas, né? E em paralelo a isso a gente tem a ascensão do Dória, primeiro inicialmente apadrinhado pelo Serra e pelo Alckmin, depois puxando o tapete de ambos, e quando o Alckmin concorre a presidente em 2018, concorreu completamente sozinho, abandonado, tanto que terminou com 5% dos votos e sem nenhum grande governo estadual significativo, além do estado de São Paulo, que é essa fortaleza tucana, né? Então, o partido implode já desde 2015, 2016 nessas brigas. Com a ascensão do Dória, isso se acentua e eles chegam agora sem candidato à presidência da República, sem um candidato com chances, então mesmo que o Dória permaneça, possivelmente ele teria uma votação semelhante à que o Alckmin fez em 2018 e corre o risco, enfim, de perder o seu principal centro político, que é o estado de São Paulo, né? E completamente dividido. Então, sim. Oi. E sem candidato à presidência, como fica a movimentação política do partido agora nessa eleição polarizada? Olha, Thalita, a gente vai ter que esperar a entrevista do Dória para refazer os cálculos, porque ela mexe nessas duas eleições, né? Ainda que ela não interfira, hoje a eleição está caminhando com a polarização, Lula-Bolsonaro, isso é indiscutível. O que pode ser a mudança? O Eduardo Leite conseguir ser esse candidato mais palatável para essa articulação que existe entre União Brasil, antigo PFL, DEM, o PSDB e o MDB. Então, ele é mais palatável que o Moro, mais palatável que o Dória. Poderia ser esse candidato, mas na soma, dificilmente ele conseguiria ter eleitores suficientes para chegar a um segundo turno nesse momento.
Se é uma candidatura que ganha fôlego, ele tende a tirar votos de Bolsonaro, né? Mas, ao mesmo tempo, se ele continuar sendo uma candidatura magra, a tendência é de que os votos migrem para o Bolsonaro já no primeiro turno e a terceira via cumpra aí o seu destino de esvaziar, né? Agora, muda radicalmente São Paulo. Se o Rodrigo Garcia desistir, isso também vai caminhando São Paulo para uma eleição, aspas, um turno só, né? Possivelmente entre Haddad e Tarcísio, né? Então, isso mexe no tabuleiro desses dois, ainda que não altere na corrida presidencial o destino ali de uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro, mas mexe nesses acordos e no peso que é a base eleitoral de São Paulo para qualquer eleição, seja para o governo do estado, seja para a presidência.